A paz, amada igreja. Irmãos, eu vim aqui hoje trazer a palavra do dízimo e da oferta, mas eu não queria hoje que a gente observasse só como dízimo. Eu gostaria hoje que a igreja, junto comigo, aprendesse um pouquinho mais sobre a graça que é o favor imerecido de Deus para com nós. E é através da graça, irmãos, que Deus acaba nos presenteando com a vida e com tudo que a gente precisa para viver a nossa vida em plenitude. Eu queria fazer um pequeno teste com os irmãos agora. Eu não queria expor ninguém, mas quem se sentir à vontade pode colaborar com a minha pesquisa. E vocês podem erguer a mão, de acordo com algumas perguntas que eu vou fazer aqui. Irmãos, quem que tem casa para morar? Amém. Quem tem trabalho, irmãos? Amém. Quem tem alimento na mesa todos os dias? Amém. Quem comprou roupa, sapato, perfume ou alguma coisa assim nos últimos 2 meses, pelo menos? Amém. Então eu pergunto para vocês, irmãos, vocês se sentem merecedores de tudo isso? Vocês se sentem merecedores dessa casa, desse trabalho, desse alimento na mesa, da roupa bacana que a gente consegue comprar, sapato? Vocês se sentem merecedores? Pensem com vocês. Sejam sinceros com vocês mesmos. Eu digo, irmãos, que eu me sinto merecedor de tudo isso que eu tenho. Mas eu digo que eu sinto merecedor por causa do meu esforço físico, de eu ir trabalhar e ter dinheiro para comprar essas coisas. Porém, meus irmãos, se a gente for observar o quanto a gente é pecador, o quanto a gente é falho na presença do Senhor, eu acredito que nós não seríamos merecedores disso. Acredito que a gente não mereceria tudo de tão bom que a gente tem. E é nesse momento que entra a graça de Deus. É nesse momento que entra a graça do Pai. Que mesmo a gente sendo cheio da imundície do mundo, mesmo nós sendo pecadores, o Pai não nos penaliza e todos os dias nos abençoa. Todos os dias nos abençoa. Irmãos, quando a gente pensa no dízimo, a gente pensa diretamente na 10ª parte do que a gente recebeu no mês. E a gente acaba vivendo debaixo da lei, porque em vez de considerarmos tudo aquilo que o Senhor já nos ofereceu, tudo aquilo que Ele já nos deu e vem nos dando diariamente, a gente vem e dizima só aquela parte que a gente recebeu no mês. Só aquela parte. Na nossa cabeça é os 10%. No entanto, se a gente for observar tudo que o Senhor nos dá através da graça, esses 10% não são nada. Se a gente for observar a nossa casa, a nossa família, o nosso trabalho, tudo que o Senhor nos oferece, esses 10% não são nada. Só que o Senhor sabe, Ele sonda o coração de cada um de nós. Ele sabe o que cada um de nós passamos. E eu não estou aqui, igreja, para falar que a gente tem que dar 20, 30, metade do nosso salário para a igreja. Não, não é isso. Eu quero que a igreja entenda que tudo o que nós temos é por causa da graça. Que nós vivemos debaixo da graça de Deus. E que nós não damos valor nenhum nisso. Nós valorizamos o salário que nós recebemos no final do mês, mas todo o resto a gente não observa. Eu queria fazer algumas considerações da Bíblia sobre a graça.
Se a gente for dizimar somente porque achamos que estamos roubando ao Senhor, não. Malaquias 3,8 diz o seguinte: roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais, e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Irmãos, como a gente pode chamar de ladrão alguém a Cristo já libertou? Cristo morreu naquela cruz para nos libertar, e a gente diz que dizima porque senão eu estarei roubando a Deus. Eu estou chamando eu de ladrão, estarei chamando meu irmão de ladrão. Se Cristo já nos libertou de todo pecado, não somos ladrões. Um outro ponto: nós não devemos dar o dízimo e as ofertas com medo de ser amaldiçoados. Malaquias 3,9 continua dizendo: com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, sim, toda esta nação. Irmãos, nós somos abençoados com todas as bênçãos espirituais de Cristo. Como poderemos ser amaldiçoados? Não seremos amaldiçoados. Efésios 1,3 diz o seguinte: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. Nós também não devemos dar o dízimo como investimento. Malaquias segue dizendo no versículo 10: trazei todos os dízimos à casa de tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de ministro, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, até que não haja lugar suficiente para recolherdes. Irmãos, não é investimento. Não é investimento. Deus quer testar o nosso coração, a nossa lealdade com Ele. Nós não estamos oferecendo dízimo na casa do Senhor em troca de alguma coisa. Ele quer testar o nosso coração. A nossa confiança, ela deve estar no Senhor, e não nos 10% que a gente oferece do dízimo. 1 Timóteo 6,17 diz: manda os ricos desse mundo que não sejam altivos, nem ponham a esperança na incerteza das riquezas, mas coloquem a esperança em Deus, que abundantemente nos dá todas as coisas para gozarmos delas. Amém? Nós também não devemos dar com medo do devorador. Malaquias segue dizendo: e por causa de vós repreenderei o devorador, e ele não destruirá os frutos da vossa terra, e a vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Irmão, nós já somos guardados no poder de Deus, a pedido de Cristo. Nada pode nos atingir. Cristo já pediu a seu Pai que nos protegesse. Nós somos guardados no poder de Deus, a pedido de Cristo. João 17,15 diz o seguinte: não peço que os tires do mundo, mas que os livre do mal. Irmãos, se o sentimento no nosso coração, na hora de vir até aqui à frente, trazer os dízimos e as ofertas, for algum desses últimos 4 pontos que eu apontei, nós precisamos nos retratar com o Senhor, porque alguma coisa não está certa, irmãos. Nós estaremos correndo o risco de estarmos sendo religiosos, de simplesmente tirar a 10ª parte e trazer como obrigação. Nós estamos deixando de lado todo o contexto da graça, tudo aquilo que o Senhor nos oferece imerecidamente. Nós estamos deixando de lado e focando nos 10%, tão somente. Meus irmãos, eu peço que nesse momento, reconhecendo que o Senhor nos dá muito mais do que aquilo que a gente merece, que vocês se levantem e venham até a frente com um sentimento de gratidão no coração, trazer os seus dízimos e as ofertas. Podem trazer os dízimos, irmãos.
pode estender suas mãos para cá. Vamos estar orando pelos dízimos e as ofertas. Pai, eu te apresento esses dízimos e essas ofertas, Senhor. E eu peço que o Senhor superabunde em graça na vida dos que ofertaram e dizimaram, Senhor. Eu peço, Deus, que o Senhor revele a tua graça no coração dos teus filhos e os façam entender, Senhor, que tudo aquilo que o Senhor dá, eles não estão merecendo, Pai. Porque às vezes não estão, Pai, caminhando de acordo com aquilo que a tua palavra pede. Mas sim, Senhor, que possam passar a entender, Senhor. Pai, que o Senhor possa estar abrindo, Pai, portas de empregos para aqueles teus filhos, Senhor, que não conseguem, Pai, ofertar ou dizimar, Senhor, por este motivo, Senhor. Entendendo, Pai, tão somente que é só através de um trabalho que ele poderá estar ofertando ou dizimando na tua casa, Pai. Mas que se esse seja um impedimento, Pai, que o Senhor possa estar abrindo agora estas portas, Pai. Pai, eu te peço, Pai, que direcione o uso desse dízimo, dessas ofertas, Pai, para que o teu reino, Pai, e a tua obra possam ser expandidos, Senhor. E que nós possamos, Pai, aprender a reconhecer tudo que o Senhor nos dá pela graça. Que sejamos felizes, Senhor, por ofertar. E que não sejamos conduzidos por medo, Pai, ou simplesmente por religiosidade. No nome de Jesus, Pai, eu agradeço esses dízimos e essas ofertas. Amém. Quero convidar o pastor Alan. Amém? Vamos estender as mãos aqui para o pastor e vamos estar orando pela vida dele. Deus, nós colocamos, Pai, a vida do seu filho diante de Ti, Senhor. Deus, que o Senhor venha conduzindo ele em cada palavra, que o teu Espírito, Senhor, venha trazendo revelação, venha dando cada vez mais sabedoria, Deus. Senhor, e aquela palavra que o Senhor já tem colocado no coração dele, Deus, que venha se manifestar aqui neste lugar e venha entrar nos nossos corações também, Pai. Deus, que a sua vontade seja feita, Senhor, que o Senhor venha falar aquilo que o Senhor quer, não aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que nós precisamos ouvir, Deus. E, Senhor, nós te agradecemos porque nós sabemos que o Senhor é um Deus, um Pai amoroso, um Pai, Senhor, que cuida de nós, Deus. Em nome de Jesus nós te agradecemos, Senhor. Amém. A graça e a paz, irmãos. Glória a Deus. Quantos vieram ouvir a palavra, digam amém. Então, quem tem Bíblia, por gentileza, abra sua Bíblia em nome de Jesus, no livro de Neemias, capítulo de número 4. E o versículo de número 10. Irmãos, só quero lembrar vocês que nós estamos, esse mês, vai começar as aulas de maturidade. Então os irmãos que estão envolvidos nas células, os líderes em treinamento, os líderes que não fizeram esse curso, procuram a secretaria, que esse mês a gente vai começar. E lembrando aos irmãos também que sábado que vem agora, dia 4, nós vamos ter vigília na chácara. Então é para os homens levar um bebes e as mulheres levam um come. E vai estar ministrando a palavra lá o pastor José Lopes de Sarandi e o pastor Gilberto de Maringá. Então eu quero convidar os irmãos para estar junto com a gente, em nome de Jesus. E sexta-feira agora, 7 às 19h30, os irmãos da Assembleia de Deus nos mandaram um convite, porque vai ser a posse do pastor. E então eu queria dar o aval aos irmãos, quiserem visitar os irmãos ali na Assembleia de Deus às 19h30, nós não vamos ter nada justamente por isso, porque vai ser a posse do pastor, que aqui em São João vai ser campo agora, e ele nos convidou com muito carinho, com muito amor. Eu queria que se os irmãos pudessem ir às 19h30 para representar, vai ser bênção em nome de Jesus, amém? Os irmãos às vezes gostam de visitar uma igreja, é uma oportunidade que a gente tem. Quando a gente tem oportunidade, essa é a oportunidade, né? Em nome de Jesus. Porque às vezes nós visitamos outras igrejas, mas deixamos de cuidar dos irmãos, deixamos de discipular alguém, deixamos de cuidar de alguém. Então a gente às vezes deixa de fazer alguma coisa da nossa igreja para fazer alguma coisa na outra igreja. E isso não é certo. Então você está tendo a oportunidade agora é a sua chance. E no dia 4 agora, culto antes da ceia, porque domingo que vem é ceia. Então os irmãos
vigília. Às 10 horas nós vamos estar lá, começando a partir das 10 horas da noite. Nós estamos começando lá, tá? Então os irmãos que quiserem ir, que desejarem ir, a partir das 9h30 da noite aqui na frente da igreja, a gente vai ver se consegue o ônibus. Se não conseguir, os irmãos descem para cá, a gente vai para lá, né? Talvez o irmão Marcos arrume o ônibus e a gente consegue ir para lá, amém? O ônibus não, arrume o caminhão e a gente vai para lá, amém? As irmãs levam alguma coisa para comer, os irmãos levam alguma coisa, porque 3 horas a gente acaba a vigília e aí a gente tem um momento de comunhão. Quantos entenderam, digam amém. Glória a Deus. Quem tem Bíblia e abriu em Neemias capítulo 4, versículo 10, diga amém. Diz assim a palavra do Senhor: Então disse Judá: Já desfaleceram as forças dos carregadores, e os escombros são muitos, e nós não poderemos edificar o muro. Coloque a mão no seu coração, diga comigo: Senhor meu Deus, Tu és bem-vindo em minha vida, em minha família e neste lugar. Senhor Jesus Cristo, Tu és bem-vindo em minha vida, em minha família e neste lugar. Espírito Santo, Tu és bem-vindo em minha vida, em minha família e neste lugar. Amém. Irmãos, semana é uma semana difícil, para alguns, para outros fácil. A semana foi uma semana de luta, de prova, mas foi uma semana de vitória. Eu queria compartilhar com os irmãos uma palavra que eu sinto no meu espírito, que eu acho que vai falar com muita gente, inclusive comigo aqui nessa noite. Na verdade, o texto de Neemias, a partir do capítulo 1, começa a falar da sua história. Neemias fazia parte de um povo que tinha sido levado cativo para a Babilônia. E havia uma mudança no reino, porque a Babilônia também tinha sido vencida. E Neemias então é copeiro do rei. Mas algo dentro do coração dele começa a mover, e ele começa a se preocupar com o povo que tinha ficado na cidade. Porque o povo que tinha sido ficado na sua cidade tinha ficado devastado, luta, problema, dificuldade. E ele então pergunta para alguém que está chegando de lá: como é que está o povo? E o povo fala assim: olha, está mal, lá o caos, está um problema grave. E a partir daquele momento ele começou a ter incômodo no seu coração. Sua vida não se tornou mais a mesma, porque ao saber dessa notícia, algo dentro do seu coração começou a mover. Algo dentro do seu coração começou a mover. E aí então ele começa a entender que aquilo que estava acontecendo era nada mais nada menos que um projeto de Deus para a vida dele. E ele então agora chega diante do rei e pede o aval para que o rei liberasse ele, para que fosse a sua terra natal e ajudasse de alguma forma o povo que estava lá. E então o rei, ele pedindo ajuda ao rei, o rei então libera e dá a ele o subsídio necessário para que ele voltasse para lá. E quando ele chega lá, ele vê que a coisa estava muito pior do que ele imaginava. Ele vê não só os muros destruídos, que era a proteção da cidade, como a própria cidade destruída. E quem estava morando lá, irmão, estava morando lá com a miséria dos outros. Porque tinha uma coisa, eu falo a verdade para os irmãos. Se tem uma coisa, irmão, é que na verdade o urubu vai existir em todo lugar. Então sempre vai ter alguém que vai se aproveitar da miséria dos outros. Sempre vai ter alguém que vai se aproveitar da fraqueza dos outros. Eu lembro alguns anos atrás, quando aconteceu aquele tsunami na Ásia, o índice de estupro ficou violento. Um povo que já estava em caos por causa do dilúvio, agora por causa do dilúvio, por causa do tsunami, agora fica pior ainda por causa daquele problema. Nós olhamos para a África, vemos países com tantos problemas, e aí você vê o que? As pessoas tentando mudar de lá. Por quê? Porque os governantes são corruptos. No Brasil você está vendo, por exemplo, assim, as pessoas se aproveitando do quê? Da fraqueza das outras, gerando nelas expectativas que elas não vão dar, justamente pensando em quem? Neles próprios. Então sempre vai existir urubu. Urubu é o que? Aquela pessoa que sempre vai estar disposta a ver a fraqueza do outro e tentar de alguma forma se aproveitar dela. Eu lembro que há quase 20 anos atrás, quando meu pai faleceu, pessoas nos foram visitar com amor e carinho. Mas muita gente foi nos visitar perguntando: vocês estão vendendo alguma coisa? Afinal de contas, vocês são sitiantes. Vocês estão vendendo alguma coisa? Vocês estão com problema? Qual que era a intenção? A intenção era estender a mão? Não. A intenção era de alguma forma se aproveitar. E deixa eu só falar uma coisa para você aqui nessa noite. Existe isso aí em todo lugar. Porque em todo lugar vai existir pessoas que querem se aproveitar das fraquezas das outras. Em todo lugar vai existir pessoas que usam de alguma forma para aproveitar das misérias dos outros. Isso acontece. Isso vai acontecer. Espero que nessa noite nós abramos os nossos olhos para que nós não sejamos uns desses, mas que nós temos um coração aberto para servir ao Senhor e ter um coração aberto para Ele. Quem entendeu o que eu falei, diga amém. Então ele entendeu isso. Neemias entendeu o que estava acontecendo no coração dele, era algo dado por Deus.
E às vezes essa mesma visão de entender que a sua vida, o seu casamento, a sua família é algo dado por Deus, faz com que você tenha um pensamento que é colocado pelo diabo, um pensamento de desânimo. Muitas pessoas são atacadas no seu ânimo, e às vezes a gente pensa na consequência daquilo que a gente faz. E a gente às vezes, muitas vezes, olha a consequência daquilo que nós fazemos. Mas você muitas vezes já parou para pensar que o teu desânimo, a tua desistência, o teu fracasso, aquilo que você faz ou deixou de fazer, também pode ter consequência? E a gente não consegue entender, porque às vezes a sua família, o desânimo de lutar pela sua família, de lutar contra os seus vícios, de lutar no seu casamento, de lutar na igreja, de lutar pela sua célula, de lutar pelo seu ministério, é algo que Deus te deu. E essa falta de visão, essa falta de clareza, nos faz ser atacado pelo desânimo, e o desânimo ser algo comum no nosso meio. Então a gente entra numa coisa, e a gente está desanimado e fala assim: eu estou desanimado, não quero mais não. Só que a gente não para pensar as consequências desse desânimo, as consequências da desistência. Você não para pensar. A gente não para pensar. A gente não para avaliar. E você nessa noite talvez está aqui, e o Espírito de Deus trouxe aqui para falar para você. Você já parou para pensar quantas vezes você deixou de Deus operar na sua vida? Porque você desistiu, porque você parou. E você já parou para perceber o quanto de tempo você perdeu? Só que a gente não olha dessa forma. A gente olha de outra forma. Ah não, eu errei, então Deus me perdoa, então minhas consequências. Mas deixa eu só falar uma coisa para você. Existem consequências no desânimo, e às vezes as consequências também podem ser drásticas. Mas antes de falar sobre vencer o desânimo, eu queria falar dos motivos do desânimo. Porque talvez você está aqui e sente desanimado, mas às vezes sente até desencorajado a entregar, a parar, a desistir, a não continuar, a não perseverar, mas muitas vezes não entende o motivo dele. Então eu queria falar sobre o motivo do desânimo, para depois falar da solução do desânimo, e a gente conclui orando. Então a primeira coisa que eu queria destacar para você nesse texto é que nós lemos aqui, é que o motivo do desânimo, na verdade, é a fadiga. O texto fala que no versículo 10, que nós acabamos de ler, no meio do versículo, diz assim: já desfaleceram as forças dos carregadores. Porque se você olhar no capítulo 4, você vai ver que o povo estava levantando o muro. Neemias tinha ido para lá e começou a reconstruir o muro. E quando ele estava no meio do muro, os próprios amigos ou os próprios conterrâneos estavam lutando para que o muro não fosse edificado. E dizia: olha, se raposa para encostar nesse muro, esse muro vai cair. Igual o muro de alguns pedreiros aí. Então olha, vem lá, vem aí. E aí começaram a lutar, e a guerra se tornou uma guerra interna. E o povo então estava lutando para edificar o muro, e tinha que lutar também contra os amigos, ou os conterrâneos, os urubu, que não queria que a obra fosse edificada. Por quê? Porque poderia perder a condição de se usufruir da miséria dos outros. Então a luta começou. Então qual foi o desânimo? O motivo: fadiga. Porque o povo tinha que edificar o muro e tinha que lutar. Então o povo estava fatigado, e o texto está dizendo isso. E já desfaleceram as forças dos carregadores. Por quê? Porque às vezes, irmão, o cansaço nos sobrevém. E sobrevém por quê? Porque às vezes você está se esforçando demais em algo que você está fazendo. E aí isso se chama fadiga. Então quando você está fadigado, quando você está cansado, talvez a fórmula mais espiritual que você tem que fazer é descansar. Porque a gente pensa que tudo que se resolve com oração. A gente pensa que tudo se resolve apenas clamando a Deus. E às vezes é. Mas às vezes o melhor remédio para você, se você está cansado, porque tem gente que fica cansado, irmão, e parece que não pode descansar, porque se ficar descansado parece que fica culpado. Ah não, eu estou cansado, mas que é bom ficar cansado, porque eu estou valorizando. Então se você está cansado, para de reclamar e vai dormir. Se você está cansado, para de reclamar e vai descansar. Agora você já percebeu que tem gente que vive cansado? Ah, eu estou cansado. Ah, eu estou cansado. Ah, eu estou desanimado. Irmão, está desanimado? Vai dormir. Vai descansar. Aí você não descansa direito porque está tão cansado que não consegue descansar e vive cansado. E aí a resposta da sua solução vai ser o quê? Nenhuma. E o texto fala aqui, irmãos, que os carregadores estavam sobrecarregados, fadigados. Então se você está cansado, talvez a melhor resposta para você nessa noite é que você descanse. Para o final de semana, vai dormir, vai descansar, vai colocar sua cabeça no travesseiro, vai descansar um pouco. A Bíblia diz que Deus trabalha enquanto a gente dorme. Deixa Deus trabalhar para você dormindo. Só que a gente não, tem que fazer, tem que fazer, tem que fazer, tem que fazer. E aí tem gente que fala assim: não, hoje é folga, mas a folga eu tenho que trabalhar. Irmão, descansa.
A Bíblia fala do exemplo de Elias, no capítulo 19 de 1 Reis, fala que quando ele fugiu de Jezabel, a Bíblia diz que ele deitou debaixo de um pé do zimbro e dormiu. Era a solução para ele. Qual que era a solução para ele? Está cansado, filho? Tá, então vai dormir. Tipo, irmão, está cansado, irmão? Vai dormir, velho. Descansa. É melhor você descansar logo que você está, ai, estou cansado. Tem gente que acorda cansado. Então descansa. Diz o pessoal aí que uma vez perguntaram para a pessoa que se você fosse querer ser um animal, que animal você queria ser? Eu queria ser um cachorro. Por quê? Porque quando ele levanta, ele está deitado. Quando ele levanta, o dono fala para ele, vai deitar. Ele está deitado, ele levanta, deita. Eu queria ser um cachorro, porque eu vim deitar. Levanta, deita. Então, irmão, em nome de Jesus eu estou falando para você isso aí, porque nós vivemos num momento que você não vai ter descanso, a mídia, tudo que está movendo 24 horas por dia, para que você não pare e você tenha um momento para descansar. Já viu que as pessoas não têm tempo para descansar? Dorme geralmente assistindo televisão, dorme geralmente no computador, dorme geralmente com o celular na mão. Por quê? Porque não se prepara para isso. Às vezes, irmão, eu estou cansado, eu me preparo para dormir, eu tomo banho, passo perfume, porque eu gosto de dormir cheiroso. E eu acho que a velha agradece lá em casa, entendeu? E eu passo um perfume e vou dormir. Eu me preparo para dormir às vezes. Não, e às vezes eu me preparo, Senhor, eu vou dormir, quero dormir, quero descansar. Então se você está fadigado, está cansado, descansa, meu irmão. Talvez a gente fique esperando uma resposta espiritual, e Deus está falando para você como falou para Elias. Deus não falou para Elias assim, o anjo acordou e falou, ô preguiçoso, vagabundo, acorda aí. Não. A Bíblia diz que Deus respeitou o sono de Elias, e ele deitou e comeu e deitou de novo. Deus falou, vai, respeitou. Então está cansado, descansa. Em nome do Senhor Jesus. E aí o texto fala que o povo estava sobrecarregado, fadigado. Então descansa. Segundo motivo que nos deixa muitas vezes, irmão, desanimado, é a frustração. No versículo 10 aí diz assim, e os escombros são muitos. Então eles viram, irmão, que para reconstruir o muro estava caído, o muro estava destruído. Então havia destroços por todo lado. Toda vez que vamos fazer algo novo, você entende o que eu vou te falar? Toda vez que você vai fazer algo novo, o lixo se acumula. Neemias se dispôs a reconstruir o que estava destruído. E alguém se mobilizou a fazer alguma coisa em função da cidade estava destruída. E o que aconteceu? Quando ele começou a mexer, quando ele começou a mover, o entulho se acumulou. E o texto fala aqui, irmãos, que os encontros são muitos. Então você vai reformar uma casa, quando você vai reformar, sua casa vai mudar, a parede vai mudar, o que vai ter lá? Muito entulho. Vai ter muita bagunça, vai ter muita coisa. E às vezes é essa posição que Deus está falando para você. Que às vezes a frustração de carregar um peso por um problema que você viveu, que você, Senhor, o que eu faço? Não tem, mudou. Talvez uma frustração que você teve com alguém, um problema que você teve com a sua liderança, um problema que você teve na sua família, você está frustrado. E aí quando você está frustrado, o que acontece? É os entulhos. É os entulhos que quer que você carregue esses entulhos para quê? Para você não mudar e não ter força. Porque quando você carrega, irmão, alguma coisa, mais do que você pode, você vai cansar. Então às vezes a frustração é isso. Havia estronco. Se você não limpar, e aí, irmão, toda vez que você muda de posição, toda vez que você vai fazer alguma coisa, então você precisa limpar. Por quê? Porque o entulho é natural que aconteça. A frustração é natural que aconteça. Neemias é natural que ele está lutando por algo de Deus, e é natural que um monte de gente que não é de Deus não queira que aquilo aconteça. E tem gente que fica frustrado porque pensa que a família vai aceitar a conversão dele. E Jesus falou assim, olha, quando você entregar a sua vida para mim, seus piores inimigos vão ser as pessoas da sua própria família. E a gente se frustra, porque a gente quer que as pessoas nos aplaudam. A gente quer que as pessoas nos aplaudem. E a frustração vem. E quando uma vez a gente está frustrado, a gente se decepciona, a gente se desanima. Então você está frustrado, está lá naquela situação difícil, naquele problema. E aí, irmão, a gente não avança. Você não pode evitar que a frustração venha. Então precisamos aprender a reconhecer e descartá-la rapidamente, para não perder o foco com o entulho na nossa vida. E Hebreus fala no capítulo 12, versículo 1, diz assim, portanto, nós também, pois que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunha, deixamos todo embaraço e o pecado de tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Deixa eu só falar uma verdade para você. Frustração é algo que está tão perto de você do que você imagina. E às vezes as frustrações são maiores quando você mais ama. Então em Salmo 55 diz que se fosse um amigo, se fosse alguém que não era inimigo, então não estaria frustrado. Ele fala assim, tu és amigo meu, íamos para o templo junto, tal, e você decepcionou.
Então deixa eu só falar uma coisa para os irmãos. Decepção e frustração você vai ter. Eu vou ter. Você tem. Isso aí, às vezes é um desânimo que a gente tem. Quantas vezes você já confiou, não, esse marido agora vai, esse camarada agora engrena, não, agora ele vai, daqui a pouco o cara cai de novo, você está frustrado de novo. Você fala, não, essa mulher agora vai engrenar, não, agora ela vai. Aí daqui a pouco cai, né, frustrou de novo. Às vezes seu filho, não, agora vai, frustrou. E aí o que você faz? Você vai carregar a cintura para a sua vida? Não, vai para Deus. Porque a frustração faz parte, irmão. Eu não gostaria de falar isso, mas eu tenho que te falar, é a verdade. O povo estava lá lutando contra Neemias. O povo estava lutando contra a edificação do muro da sua própria cidade. O povo estava fazendo isso. Outra coisa que deixa a gente cansado, deixa a gente desanimado, o fracasso. No versículo 10 ainda diz assim: nós não podemos edificar o muro, porque o povo tinha edificado até a metade, mas não estava dando para concluir. Então o sentimento era um sentimento de fracasso, porque não concluíram o que tinha que concluir. Mas uma coisa eu preciso te falar, eles começaram a fazer, e estavam na metade. Mas eles se sentem assim, gente, não vai dar para acabar. Mas não dá para acabar, mas começou. Então você está aqui nessa noite em nome de Jesus Cristo, e Deus começou uma obra na sua vida. O Espírito de Deus começou. Talvez você está aí pela metade, mas Deus está falando para você assim: não acabou, filho. Não acabou. Não é porque ainda não concluiu que está acabado. Não é porque ainda não terminou que está acabado. Não, ainda vai concluir. E o fracasso das pessoas aqui era o sentimento do quê? De que não tinha força para concluir, mas já tinha começado e estava no meio. Agora precisava terminar. Mas eles precisavam terminar. Diga para o seu irmão: você precisa terminar. Quem entendeu, diga amém. Outra coisa que deixa a gente muito fracassado, desanimado, o medo. Versículo 11 do capítulo 4 de Neemias diz assim: disseram, porém os nossos inimigos nada saberão disso, nem verão até que entramos no meio deles e os matemos. Assim faremos cessar a obra. Quem está falando isso aqui é os inimigos de Israel. Então eu estava tentando infiltrar no meio justamente com o objetivo do quê? De frustrar as pessoas. E o medo acontece. Porque quem é que não tem medo de não concluir a vida, de não terminar, eu tenho medo. Na verdade o medo faz parte da vida. O que ele não pode fazer é te dominar. O que ele não pode fazer é dominar. Quem é que não tem medo de fazer um negócio errado? Quem não tem medo de arriscar? Todo mundo tem. Agora o medo não pode te paralisar, porque o medo faz bem. Porque a gente pensa que medo, irmão, que o medo faz mal, porque o cara monta em cima de uma moto e anda 200 por hora e ele fala, nossa, o cara é doido. Isso aí para mim é idiotice. Porque quem tem medo sabe que pode correr o risco de morrer. Então você pode ser prudente. Então o medo faz parte. E o medo te deixa desanimado. Ah, eu não vou conseguir. Ah, eu não vou dar conta. Ah, eu não vou dar certo. E Provérbios 24:10 diz que se mostrares frouxo no dia da angústia, sua força vai ser pequena. Então, irmão, em nome de Jesus Cristo, motivo para estar desanimado, deixa eu só falar uma verdade para você. Todo mundo tem. Agora eu quero falar para você aqui nessa noite, em nome de Jesus. Quantos querem vencer o desânimo? Digam amém. Quantos querem vencer o desânimo? Diga glória a Deus. Então diga para os seus irmãos, aperta o cinto, nós vamos decolar. Amém? Quer mesmo? Então motivos a gente tem. Diga para o irmão, motivos eu sei que você tem. Nós temos, todo mundo tem. Se você parar para conversar com alguém, ele vai te dar 1001 motivos. É verdade, irmão, tem razão. Mas eu quero saber, você quer vencer isso aí ou você quer continuar no fracasso, no desânimo? Se você quiser ficar no desânimo, fica nessa posição que eu te falei até agora. Mas se você quiser vencer o desânimo, então nós vamos caminhar. Quantos querem, digam amém. Então a primeira coisa que a gente precisa fazer, quando você entende que você está no desânimo, o texto fala no versículo de número 13, capítulo 4. Então pus guardas nos lugares baixos de detrás do muro e nos altos, e pus ao povo pelas suas famílias, com suas espadas e com suas lanças e com seus arcos. A primeira coisa que você precisa entender, que você sente que você está desanimado, você precisa de buscar ajuda, você precisa buscar reforço. Quando você identifica que você está desanimado, abatido por uma coisa ou outra, se você vive desanimado, irmão, então você vai ter que viver junto com alguém. Mas se você na verdade entende que você está passando por um momento de desânimo na sua vida, você tem que buscar ajuda, você tem que buscar reforço. E o texto fala que Neemias aqui diz assim: então pus guardas nos lugares baixos, por detrás do muro, e nos altos, e pus ao povo pelas suas famílias. O que ele está dizendo aqui? Que ele não colocou o homem sozinho, a família estava lá junto dele. E se tem uma estratégia de Satanás para destruir o ser humano, é fazer ele ficar sozinho. Porque toda pessoa sozinha é egoísta, orgulhosa e arrogante.
Agora, quando você entende que você precisa dos outros e que sozinho você não vai para lugar nenhum, então você se humilha. Sabe qual é a maior miséria de um relacionamento? É quando um homem pensa que não precisa da mulher. Eu preciso de você para quê? E precisa, irmão. Você pode até se virar do jeito que você quiser, mas que precisa, precisa. E sabe qual que é a miséria de um relacionamento? É quando a mulher pensa do mesmo jeito. Eu preciso desse traste para quê? Eu preciso dele para quê? Eu trabalho, eu me mantenho, eu vivo. Por que eu preciso? E o filho, quando ele acha que não precisa dos pais, aí quando ele acha que não precisa dos pais, aí ele fala assim: e aí, velho, o que foi? Vai ficar mordendo meu cérebro? Agora, mano. Porque acha que não precisa mais. E aí, você pode ter certeza que todo mundo que fica sozinho vai quebrar a cara. Tenho certeza que eu estou te falando. O filho pródigo estava lá na casa do pai, tudo beleza, comendo, bebendo, mal maravilha. Tá ruim, tá péssimo. Então arruma a traia, filho, vai viver a vida. Aí quebrou a cara. Aí quando quebra a cara, volta baixinho, humilhado. Me recebe como empregado, não vou te receber como filho. Então deixa eu falar uma coisa para o irmão. Por que Deus, o princípio de Deus é a família? Por que Deus não colocou cada um e a gente não é igual o cavalo marinho que reproduz sozinho? Que é assexuado, você reproduz você mesmo. Por quê? Por que precisa de uma família? Por que a família é a base da sociedade? E por que o diabo está lutando contra a família tanto? Porque sabe que cada vez mais o homem sozinho vai se tornar mais egoísta. E o número representado pelo homem é um 6. Por isso que o número da besta é o 666, porque os homens vão se tornar cada vez mais amantes de você mesmo. É o humanismo que está imperando hoje. É você sozinho. Você se vira, você é o cara. Você é importante. Eu não estou desmerecendo você, dizendo que você não é. Mas você é mais importante junto do que separado. E o texto fala aqui que ele colocou o povo com a família. Não colocou o cara lá sozinho. Diz ele separou por famílias. Separou por famílias. Então você vai cuidar do muro? Vai, mas nós vamos junto. E tem uma coisa que eu vou te falar aqui nessa noite em nome de Jesus. Se tem algo que o diabo está lutando, é contra marido, é contra a esposa, é contra filho, é contra criança. E ele está lutando muito contra isso. A gente às vezes fica com medo de endemoniado. Mas só que o problema, irmão, não é os endemoniados que já estão, é o que o diabo quer fazer com os outros, com as crianças que têm sido alvo dele. Então toda vez que você se posicionar na vontade de Deus, o inimigo vai resistir. Por quê? Porque ele quer destruir isso aí. Ele quer arrebentar com isso aí. Então de uma coisa você entenda: procure reforço, procure ajuda. Não fique sozinho. Se sente que está desanimado, não fique sozinho. Não fique sozinho. Procure ajuda, vai para a célula, vai pedir oração, vai pedir oração para alguém, procure um amigo. Procure alguém que você confia. Vem para a igreja, vamos estar juntos. Por isso que a palavra do Senhor diz, irmãos, lá em Hebreus no capítulo 10, versículo 25: não deixando de congregar como é costume de alguns. Porque hoje até as pessoas pensam assim: olha, para que a gente precisa de igreja? Para que a gente precisa estar aqui junto? Para quê? Não, pastor, agora eu estou tomando até ceia pela internet. Tem um dia tal lá, tem ceia na igreja. Eu já comprei o pão sagrado, já comprei o cálice. Eu não preciso mais para a igreja não. Eu não preciso estar no meio do povo não. Por quê? Porque as pessoas querem ficar sozinhas. Não, pastor, dá para tomar ceia pela televisão. Tem ceia na televisão. Glória a Deus, irmão, que os irmãos estão fazendo culto lá. E glória a Deus por isso. Para alguém que não pode vir para a igreja, que está doente, para alguém que está precisando, amém. Agora você está com 2 pernas, 2 braços sadios. Por que você não quer vir? Sabe por que você não quer vir? Porque na verdade muitas vezes o inimigo coloca no seu coração que você não precisa. Deixa eu falar uma coisa para você em nome de Jesus. Muitas vezes eu entrei nessa igreja como pastor e entrei desanimado, mas eu nunca saí daqui do mesmo jeito que eu entrei. Eu lembro que a gente tinha culto durante a semana e outros cultos, e eu entrava ali e falava: ô Jesus, tem misericórdia, bem que é o irmão que vai pregar hoje. Aí eu entrava por aquela porta, e eu ouvia os louvores, eu ouvia a palavra, olhava para o irmão, sorria para ele, ele sorria para mim, dava um abraço no outro, dava um abraço no outro. E a gente estava indo ali e tal, daqui a pouco eu estava bom. E sabe qual é o dilema nosso? Não preciso de ninguém. Eu não necessito de ninguém. E toda pessoa sozinha, todo depressivo,
que é um quarto escuro, solitário. Porque é ali que o diabo vem matar, roubar e destruir. Sabe onde que Deus se alegra? Quando a família dele se reúne. E sabe quem é a família dele? Diga para o irmão: você. Quem entendeu, diga amém. Ô irmão, se tem uma coisa que eu gosto é estar no meio de crente. Oh meu Jesus, mas é bom demais. É bom demais. Vem o culto, que maravilha o culto. Tá com os irmãos, cumprimentar vocês ali na porta. Vai para a célula, aí acaba a célula, aquela comelança. Oh aleluia. E um conversa, irmão, e vai. Oh mistério. Daqui a pouco as crianças se juntam. Que maravilha. Faz um evento dos homens, está lá os homens. Se junta para cozinhar. Todo mundo alegre, feliz. As mulheres, irmão, começam a conversar, não para mais. Oh maravilha. Entendeu? Que benção. Que benção. Não é benção isso aí não? A gente já está no irmão, vamos fazer alguma coisa, querendo qualquer coisinha é festa. Vamos fazer um almoço. Vamos fazer um café da tarde. Vamos lá, irmão, tomar um café em casa. Como é bom estar junto com os irmãos. Como é bom você fazer uma visita. Chegar lá, ter o irmão te esperando com pão de queijo. Aleluia. A gente conversa. Dá glória a Deus, aleluia. Porque é bom estar junto com as pessoas. Sim ou não? Então olha para o seu irmão e diga assim: busque ajuda. Você precisa. Moisés passou por esse problema. Estava desanimado. Números capítulo 11, versículo 14 diz assim: eu não posso levar todo este povo, porque muito pesado é para mim. E se assim fazes comigo, mata-me. Peço-te, se tenho achado graça aos teus olhos, e não me deixes ver o meu mal. Disse o Senhor a Moisés: ajunta-me 70 homens dos anciões de Israel, que sabe serem anciões do povo, e os seus oficiais, e os trarás perante a tenda da congregação, e ali estejam contigo. Então eu descerei, e ali farei contigo, e tirarei do espírito que sobre ti está, e porei sobre eles, e contigo levarei uma carga do povo, para que tu não os leves sozinho. Como é bom você ter alguém para te ajudar a sua jornada. Por isso que a Bíblia diz que é melhor ser dois, porque se um cair, o outro ajuda lá levantar. Jesus nunca mandou ninguém sozinho. Ele falou: vai vocês de dois em dois, porque se um precisar, o outro vai ajudar. Então, irmão, em nome de Jesus Cristo, entenda que nós precisamos de ajuda. Não ande sozinho. Quando eu falo andar sozinho, não é que eu estou falando que você agora vai ter que ir em todo lugar. Não. Se você se sente desanimado, procure ajuda. Porque tem gente que fala: não vou procurar não, porque eu não vou incomodar. Isso já é orgulho. Porque quem não é orgulhoso, por que impede de buscar ajuda? Amém? Quem entendeu, diga amém. Quem quer vencer o desânimo? Segundo, oração. Versículo 9 do capítulo 4 de Neemias. Porém nós oramos ao nosso Deus e pusemos uma guarda contra eles, de dia e de noite, por causa deles. Irmão, a oração também é uma atitude que nós temos que tomar. Se nós estamos desanimados, a oração é algo que a gente pode fazer. Porque você, quando ora, você coloca a tua expectativa, a tua esperança no Senhor. Josué, no capítulo de número 7, versículo 8 e 9, quando eles tinham perdido a batalha contra Ai, diz assim: ó Senhor, que direi? Pois Israel virou as costas diante dos inimigos. Ouvindo isso, os cananeus e todos os moradores da terra não cessarão de desarraigarão o nosso nome da terra. E então, que farás ao teu grande nome? Então disse o Senhor a Josué: levanta-te, porque estás prostrado assim sobre o teu rosto. Então Josué está desanimado, por quê? Porque perdeu a batalha, está frustrado. Porque ele falou: Senhor, eu vou para a guerra com 2.000 homens. Aí ele falou: não vou colocar 3 para garantir. Chegou lá, perderam a batalha por causa de um problema, de um problema que alguém tocou que não deveria tocar. Aí ele está desanimado, e ele chega diante de Deus para orar: Deus, o que aconteceu, Senhor? Por que aconteceu isso com a gente? O que os povos, as nações vão dizer? Nós perdemos para Ai, uma cidade pequena, uma nação pequena. O que aconteceu? Aí ele foi orar. Aí quando ele foi orar, Deus falou com ele: por que você está prostrado, filho? Tem anátema no meio de vocês. Corrija uma rota e vai viver a vida. E luta de novo. Então o que eu quero dizer para os irmãos é que muitas vezes nós não paramos para orar, porque a oração a gente pensa assim: oh, pastor, então eu estou com um problema, então eu estou desanimado, então eu vou orar.
Então ora, irmão. Aí o irmão ora: Senhor, abençoa minha vida, toma minha vida nas tuas mãos, toma isso aqui nas tuas mãos, e ora, e fala com Deus, e fala. Aí acabou a oração das mãos, vamos dar as mãos, Senhor, abençoa, acabou. O que você ouviu? Nada. O que Deus falou com você? Nada. O que você entendeu? Nada. Aí você sai daqui o quê? Desanimado. Estou desanimado de novo, pastor, estou desanimado. Mas você orou? Orei. Mas você orou e ouviu o que de Deus? O que Deus falou com você? Não sei, não deu tempo. Como é que você vai ouvir Deus se você não deixa Ele falar? Como é que você vai ouvir Deus se você só fala? Eu lembro que uma vez, minha mãe fala bastante, vocês sabem, né? Vou aproveitar que ela não está aqui hoje e vou falar. A gente sempre que ia nos lugares, irmão, qualquer culto que a gente ia, qualquer lugar que a gente ia, ficava: vamos, mãe, vamos embora, mãe, vamos, mãe. E a mãe conversa: não, espera um pouco, espera um pouquinho, vamos, mãe, tem que ir para casa, não, espera um pouquinho. Um dia nós estamos num culto, irmão, e aí ela começa a conversar com uma irmã lá, e eu estou vendo a irmã, não sei o quê, e a gente conversando com os outros, ela conversando lá, daqui a pouco ela falou assim: vamos, Alain, vamos embora. Eu falei: por que a senhora quer ir embora? Não sei o quê, vamos embora. Quando a gente entrou dentro do carro, falou: Alain, a mulher não parava de falar. Quem fala não ouve. Então sabe o que a gente precisa fazer na oração? Jesus falou que quando você entrar no teu quarto, ora em secreto, que o teu Deus que te vê em secreto te responde em secreto. Mas a gente não para ouvir a voz de Deus. A gente ora: Deus, abençoa minha vida, abençoa minha casa, minha família. A gente ora. Mas a gente não para ouvir o que Ele falou. Quem entendeu, diga amém. Josué está frustrado, vai orar e Deus fala com ele: levanta. Terceiro, nós precisamos de revitalização no meio da guerra, no meio do desânimo. Versículo 14 diz assim: e olhei, e levantei-me e disse aos nobres e aos magistrados e aos restantes do povo: não os temais, lembrai-vos do grande e terrível Senhor, e pelejai pelas vossas mãos, vossos filhos, vossas mulheres e as vossas casas. Sabe qual que é a nossa maior revitalização, nosso maior revigor? É quando você olha para a grandeza do seu Deus. O povo está lá desanimado, abatido, desanimado. E o texto fala assim que eles fizeram o quê? Lembrai-vos do grande e terrível do Senhor. Lembrai-vos dos seus feitos. Lembrai-vos do que Deus fez na sua vida. Lembra do que Deus fez. E a gente muitas vezes, irmão, não lembra do que Deus fez. A gente reclama daquilo que Deus ainda não fez. Ai, Deus podia fazer isso. Mas o que Ele fez, irmão? O que Ele já fez? Mas a gente não esquece. A gente lembra daquilo que Ele não fez. Eu queria tanto isso, Senhor. Olha como eu desejo isso. E às vezes no momento de desânimo você precisa lembrar do que Ele já fez, o que Ele é. E a gente esquece disso. Aquilo que talvez o Cristiano falou aqui hoje. A gente não lembra da graça. A gente é muito bom para cobrar. A gente é muito bom para reclamar. A gente é muito bom para questionar. Mas a gente não para olhar e ver: Senhor, como Tu és bom comigo, como o Senhor me protegeu. Deixa eu falar uma verdade aqui pelo Espírito de Deus. Tem gente que não era para estar viva aqui não, irmão. Deus é que te livrou, Deus é que cuidou você. Deus livrou você da morte, Deus livrou você de ser morto, Deus livrou você de assassinato, Deus livrou você de acidente, Deus livrou você de tanta coisa. Mas você esquece. Aí você esquece de Deus. Aí você está desanimado, você esquece do que Ele fez. Então o que acontece conosco? A gente não lembra do que Deus fez, do que Deus é, da grandeza dEle. E alguém cheio do Espírito Santo fala do quê? Lê lá em Atos capítulo 2, quando o povo foi cheio do Espírito Santo, a Bíblia diz que eles ouviram falar na língua natural, e eles falavam da grandeza de Deus. Porque Deus é grande. Mas a gente pega e fecha Deus nos nossos argumentos e para de ver. Quer se revitalizar? Lembra em Deus, lembra do Senhor. Diga: o Senhor é grande, o Senhor é poderoso, o Senhor é maravilhoso. Eu estou aqui por causa do Senhor, o Senhor que me sustentou, o Senhor que me guardou, o Senhor, eu estou aqui por causa de Deus. Só que a gente esquece disso e começa a olhar para aquilo que não aconteceu. O exemplo de Elias novamente. Mas eu não vou me reter a isso. Em quarto lugar, você precisa se reposicionar. Porque se você está desanimado, talvez o desânimo que acontece na nossa vida é justamente por viver da mesma forma sempre. E às vezes Deus está esperando que a gente mude de lugar. Versículo 16 diz assim: sucedeu que desde aquele dia metade dos seus servos trabalhavam na obra,
Metade deles tinham as lanças e o escudo e os arcos e as couraças, e os líderes estavam por detrás de toda a casa de Judá. O que ele fez, Neemias? O inimigo está lutando, então vamos reposicionar o povo. Sai do lugar que você está, não permaneça da forma que você está, porque às vezes o desânimo é justamente uma forma de deserto na sua vida, e Deus às vezes está querendo tirar você desse lugar, te reposicionar, porque a gente às vezes fica esperando que a nossa vida mude e a gente sempre fazendo as mesmas coisas. Então reposicione. Se você olhar para a vida de Jó, você vai ver que no capítulo 3, no versículo 3, Jó está amaldiçoando o dia que nasceu, porque está na prova, está na luta, está no problema. Aí vem os amigos dele e desce a lenha nele. Aí no capítulo 42 ele resolve mudar a posição, porque se ele ficar questionando os outros, questionando Deus, não vai mudar nada. Aí a Bíblia diz que ele começou a orar pelos seus irmãos, pelos seus amigos. Mudou a atitude. Quando ele mudou a atitude, a Bíblia diz que Deus mudou o cativeiro dele. Deixa eu falar uma coisa para o irmão. Se você vai sempre no mesmo caminho, já está naquele mesma rota, já está ali acostumado a viver daquele mesmo jeito, se você está acostumado a viver assim, se você está sempre assim, muda a rota. Talvez Deus nessa noite está te pedindo, em nome de Jesus, para você sair da rota do bar, para você sair da rota dos amigos errados. Talvez Deus está pedindo para você ficar mais em casa. Sai de outra rota, vai tomar outro rumo. Mas como você vai querer que a sua vida mude, sendo que você sempre faz a mesma coisa? Quando Jó resolveu mudar a atitude, a vida mudou. Deus mudou o cativeiro dele. Então, irmão, em nome de Jesus, talvez o desânimo é justamente você está fazendo a mesma coisa e tendo os mesmos resultados. Em último lugar, Neemias capítulo 4, versículo 20. No lugar onde ouvirdes o som da buzina, ali vos ajuntareis convosco, e o nosso Deus pelejará por vós. Deixa eu só falar uma coisa para os irmãos. Sabe, irmão, eu confesso a você que às vezes nós não temos a solução de tudo. Por isso que você, quando perguntar para um pastor, isso, ele fala, vamos orar, que ele não sabe o que fazer. Porque se ele souber o que fazer, ele vai falar para você, não faz isso. Ou quando você perguntar para alguém, fala, irmão, estou com isso, o que eu faço? Fala, vamos orar. É porque a gente pensa que a gente vai ter resposta para tudo. Mas deixa eu só falar uma verdade para o irmão aqui. Sabe qual é o maior privilégio de poder estar na presença de Deus? Sabe qual é o maior privilégio de poder contar com, de poder estar aqui? É que na verdade você entende que existe um Deus que trabalha por você, e um Deus que luta por você. Nenhum de nós estamos aqui, irmão, nenhum de nós estamos aqui porque nós merecemos estar aqui. Nenhum de nós estamos aqui porque achamos que somos dignos de estar aqui. Nós entendemos que nós estamos aqui por causa da graça e da misericórdia de Deus. Foi Deus que nos trouxe até aqui. Reflita nisso. Se você está aqui até agora vivo, se você está aqui até agora da forma que você está, e talvez tem muita coisa para reconstruir, eu até entendo isso, mas entenda uma coisa, em nome de Jesus, é porque Deus te sustentou. De uma forma ou de outra Deus cuidou de você. De uma forma ou de outra Deus livrou você. De uma forma ou de outra Deus trabalhou por você. Deixa eu falar para você em nome de Jesus. Sabe que é o maior privilégio de saber que você tem Deus? É que mesmo às vezes você não sabendo o que fazer, mesmo não tendo uma resposta para as coisas, mesmo não tendo uma direção o que fazer diante de alguma coisa, você sabe que você pode contar com Ele, porque Ele vai pelejar por você. Neemias fala que quando era trocasse a trombeta, o povo se ajuntava, porque Deus ia pelejar por eles. E o cara que andava com a trombeta andava com Neemias, porque Neemias falava assim, se é na hora de tocar a trombeta, toca. Aí ele tocava, irmão, aí o povo se juntava e Deus ia lutar por eles, na unidade, juntos. Todo domingo, 6:30 da tarde, a trombeta toca, para a gente se juntar, para a gente estar junto, para a gente orar, para a gente se revigorar e para a gente contar com o livramento de Deus. E Deus trouxe aqui, me trouxe aqui, só para te lembrar isso, que 6:30 a trombeta tocou, nós se ajuntamos, nós vamos orar uns pelos outros, nós vamos ajudar uns aos outros, nós vamos fortalecer uns aos outros, e a vitória que Deus tem para nós vai ser completa, em nome de Jesus. Perguntou, olha para o irmão de você, você entendeu? Tem certeza? Tem certeza? A gente não percebe que o desânimo pode ter consequência.
Por isso que Deus nos trouxe aqui, para quebrar o desânimo e para lembrar para cada um de nós que a Bíblia fala no Isaías, no capítulo 40, versículo 31, que os que esperam no Senhor são como os montes de Sião, subirão, andarão e não se cansarão, correrão e não se fadigarão, aqueles que esperam em Deus. Deixa eu só falar uma coisa para os irmãos. Nós vamos orar e Deus vai te ajudar, vai me ajudar, e a gente vai sair daqui com a ideia de que o desânimo não vai nos vencer, e nós vamos tomar posse da vitória para a glória de Jesus Cristo. Eu sei que muita gente que está aqui hoje, por si não deveria estar. Eu sei que tem muita gente que está aqui hoje, talvez pensou: não, pastor, eu não vou batizar não vou descer as águas não, não vou. O desânimo vem, a luta vem, o problema vem, para você não cumprir com aquilo que Deus colocou na sua vida. Mas se Deus sustentou até aqui, irmão, entenda uma coisa: a vitória é nossa para a glória de Jesus. Quantos creem, digam amém. Queria te pedir nessa noite, fique de pé comigo, por gentileza. Queria que você olhasse para o irmão da direita, da esquerda, e dissesse para ele assim: como é bom te ver aqui, irmão. Não havia outro lugar melhor para a gente se encontrar a não ser aqui. Feche seus olhos nessa noite. Em nome de Jesus, eu quero ordenar nesta noite que todo espírito maligno das trevas seja queimado agora. 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 Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Queima agora. Agora. Em nome de Jesus. Toda influência, toda opressão, toda seta, toda opressão maligna agora seja queimada no nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Esse desânimo, esse demônio disfarçado de desânimo, queima agora. Agora! Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Passa com teu fogo agora, Senhor, sobre cada vida nesse lugar. Passa com teu fogo agora, Senhor, sobre cada vida neste lugar. Agora. 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 Em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Toca nesse coração aflito. Toca nessa mente atribulada. Toca, Senhor, em nome de Jesus, com tuas mãos santas e poderosas agora. 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 Toda inquietação na alma, toca agora. Agora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Abre, Espírito Santo,
o nosso entendimento para enxergar que o nosso desânimo ou a desistência daquilo que o Senhor colocou em nossas mãos pode ter uma consequência, e essa consequência pode ser terrível. Por isso, nessa noite, Espírito Santo de Deus, nós colocamos nas tuas mãos agora cada vida que veio aqui nesse lugar, gente oprimida, gente fadigada, gente cansada, gente desanimada, e te pedimos, Espírito de Deus, vem com teu fôlego de vida, vem com a tua presença poderosa, vem com tuas mãos poderosas e toca-nos, ó Deus. Estamos juntos como igreja do Senhor nessa noite, reconhecemos que precisamos uns dos outros, não deixamos de se congregar, como diz a tua palavra, como é costume de alguns, mas estamos reunidos numa só fé, reunidos num só propósito, Pai, e declaramos em nome de Jesus que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos fortaleça, que o Senhor nos sustente com a destra da sua justiça, em nome de Jesus. Coloque a mão na pessoa que está do seu lado, na mão dela, segure na mão dela, segure na mão desse irmão que está do seu lado. Deus não colocou essa pessoa por acaso do seu lado. Ore junto com ela, não precisa só de mão dada, ore por ela, ore por ela. Se você não sabe orar, fala para Deus: Deus, abençoa meu irmão aqui, a minha irmã ali, em nome de Jesus. Ouve, Espírito Santo, a nossa oração. Ouve, Espírito Santo, o nosso clamor. Ouve, Espírito Santo, nossa oração nessa noite, essa oração de guerra, de batalha, declarando em nome de Jesus a derrota do reino das trevas, a derrota da opressão do maligno, a derrota da enfermidade, em nome de Jesus Cristo agora. Sustenta-nos, ó Deus, que essas orações subam como labaredas de fogo, Senhor, desobstruindo todo o canal nesta noite. E vem com tua força, vem com teu poder. Tu é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Tu abriste o mar vermelho diante do povo de Israel. Oh Deus, tu fizeste o sol parar. Oh Deus, tu fizeste coisas grandes e tremendas sobre o teu povo. Oh Deus, nessa noite lembramos da tua grandeza, lembramos da grandeza do teu amor revelado em Cristo, e nos levamos até a ti, declarando sobre as nossas vidas o mover do teu Espírito. Todo desânimo agora vai caindo por terra, toda fadiga agora vai caindo por terra, toda insônia que muitas vezes nos impossibilita de descansar de verdade, cai por terra nesta noite. Oh, e alabasumi comaná, eramandera calasumi comaná. Toca, Espírito Santo, toca. Toca nesse orgulho, toca nesse ego, toca nesse sentimento de independência, e nos faz enxergar que somos dependentes uns dos outros, ó Pai, que nós sozinhos não vamos para lugar nenhum. Oh Deus, vem Espírito Santo com teu fogo, vem Espírito Santo com tua glória, vem Espírito Santo agora e toca, liberta, 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 Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus. Todo pensamento das trevas queima agora, Jesus. Queima agora, Jesus. Queima agora, Jesus. Queima agora, Jesus. Coloque a mão sobre a sua cabeça, meu irmão.
Eu sinto gente atribulada aqui, gente oprimida. Coloque a mão na sua cabeça. Senhor, começa a derramar do teu fogo agora em nome de Jesus. Começa a derramar do teu fogo agora sobre estas vidas agora, sobre essas cabeças agora. Começa a derramar do seu fogo. Começa a derramar do seu fogo, Senhor. Começa a derramar do seu fogo agora, Jesus. Agora, Jesus. Agora, Jesus. E todo esse peso seja queimado agora em nome de Jesus. Seja queimado agora em nome de Jesus. Seja queimado agora em nome de Jesus Cristo. Agora, essa gente com insônia, que não consegue dormir, que não consegue descansar, esse demônio, queima ele agora, Jesus. Queima ele agora. Agora. Toda opressão em nome de Jesus nós ordenamos: queima. Agora, em nome de Jesus Cristo. Com a mão sobre a sua cabeça, diga comigo: em nome de Jesus. Diga bem forte: em nome de Jesus. Todo peso, todo desânimo, toda insônia, toda obra do diabo sobre a minha vida, agora eu repreendo, eu resisto e eu ordeno para fora da minha vida e da minha família. Agora, em nome de Jesus, todo sentimento de orgulho e de independência sai da minha vida. Agora, em nome de Jesus. Diga comigo: sai. Joga a mão para cima e diga: sai. Diga: sai. Agora, em nome de Jesus Cristo. E diga: eu recebo o ânimo, a força, a graça e o poder que vem de Deus sobre a minha vida. Agora, em nome de Jesus. Passe assim a sua mão sobre o seu corpo, irmão. Passe a sua mão sobre o seu corpo e arranque em nome de Jesus. Arranca esse peso, arranca esse desânimo, arranca isso em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Quantos crentes digam amém? Quantos crentes digam glória a Deus? Quantos crentes digam aleluia? Olha para você ver como você precisa tanto do seu irmão e como ele é importante para você. Dê um abraço nesse irmão que está ao seu lado. Dê um abraço bem forte nesse irmão que está ao seu lado, em nome de Jesus. Diga para ele que Deus te abençoe, meu irmão. Que Deus te fortaleça, meu irmão. Que Deus te ajude, meu irmão. Em nome de Jesus. Quando você recebe essa palavra, digam amém. Quando você recebe essa palavra, diga glória a Deus. Quando você recebe essa palavra, diga aleluia. Glória a Deus. Cria em mim, ó Deus. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. E renova um espírito. Se você está aqui nessa noite e quer entregar seu coração para Jesus, só levante a sua mão. Você não vai precisar vir à frente, não. Se você quer entregar a tua vida para Cristo, levante a sua mão em nome de Jesus. Todo dia. Se tem alguém que não entregou sua vida a Cristo e gostaria de fazer, levante a sua mão em nome de Jesus. Levante a sua mão. Se você levantou a sua mão, diga comigo assim: Senhor Jesus. Diga comigo: Senhor Jesus, me perdoa pelos meus pecados e muda a minha história para sempre, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Cria em mim, ó Deus. Pessoal do batismo, vamos lá para trás. Ó Deus, um coração puro. E renova
e renova, e renova. Um Espírito inabalável, não retire de nós, não retire de nós o teu Espírito, não retire de nós, não retire de nós o teu Espírito. Erga suas mãos e diga nessa noite que eu quero aprender. Quero aprender com meus erros e não mais cometê-los. Eu sei que não vai ser tão fácil. Mais difícil é continuar no erro e viver no mesmo desespero e ficar pra trás. Em uma só voz cantamos e declaramos que eu quero ser, eu quero ser, eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Eu quero ser, eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Coloca a mão no seu coração e diga para o Senhor nessa noite: cria em mim, ó Deus, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova. Renova um Espírito inabalável. Não retire de nós, Senhor. Não retire de nós o teu Espírito. Não retire de nós o teu Espírito. Eu quero aprender com meus erros, quero aprender e não mais cometê-los. Eu sei que não vai. Mais difícil é continuar no erro, mais difícil é continuar no erro e ver menos desespero e ficar pra trás. Em uma só voz nós declaramos ao Senhor: eu quero ser, eu quero ser, eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Eu quero ser, eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Eu quero aprender com meus erros e nunca mais cometê-los, e não mais cometê-los. Eu sei que não vai ser tão fácil. Mais difícil é continuar no erro, viver no mesmo desespero e ficar pra trás. Eu quero ser, eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Eu quero ser, eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Eu quero ser, eu quero ser um homem segundo o
coração de Deus. Eu quero ser, eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Aleluia. Só você que quer ter um coração igual a Deus, aplauda o Senhor bem forte nessa noite. Aleluia. Amém.